Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, na última semana, elevou em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros do país. Com isso, a Selic subiu para 10,75% ao ano. E esse foi o primeiro aumento de juros no terceiro mandato do governo Lula. Economia Direta de hoje vai debater o tema com o economista e professor da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado pela sua participação, é um prazer a sua presença aqui. José Luiz Pagnussá, esse foi o primeiro aumento da taxa Selic do terceiro governo Lula. Isso mostra que houve uma inflexão aí nas expectativas sobre a economia, ou a economia vai mal. O que significa esse primeiro aumento no meio do mandato do presidente Lula? Na verdade, houve sim uma inflexão bastante forte, né, na economia, mas não para o mal, mas para o bem, né? O crescimento do PIB se acelerou, né? A projeção de crescimento que o Boletim Focus traz toda segunda-feira, né? Divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, né? Elevou fortemente o crescimento do PIB. Só basta a gente olhar 4 semanas, eles previam um crescimento do PIB de 2,23 e nessa segunda-feira eles divulgaram 2,96. Tanto para esse ano houve então uma projeção de crescimento quanto para 2025. E aí o Banco Central entendeu, né, de que há um crescimento excessivo do PIB, há um crescimento excessivo da demanda, né, e esse crescimento da demanda, que determina o tamanho do PIB, né, acaba pressionando a inflação. E também na previsão eles elevam tanto a previsão de inflação no final do ano, né, para 4,35%, um pouco abaixo ainda do teto da meta, né, mas também para 2025, ou seja, em 2025 também não chegaríamos no centro da meta. Daí a decisão do Banco Central de colocar o freio na economia, elevando um pouco a taxa de juros. Professor Pagnussá, além dessa questão da inflação, né, que o senhor mencionou agora, existe também ainda uma desconfiança do mercado, de certa forma? Quer dizer, as ações do governo, da equipe econômica, não estão convencendo o mercado insiste fortemente que o governo corte gastos e não há corte de gastos, o governo só está indo para o lado da receita, tentando aumentar a arrecadação para fazer frente aos gastos. Seria um outro componente também? Perfeito. Na verdade, quando a gente fala em demanda, nós estamos falando tanto a demanda puxada pelo consumo das famílias, quanto a demanda puxada pelos gastos do governo e pela demanda do resto do mundo, né? Então, os vários componentes da demanda estão se elevando, né? Nossas exportações continuam crescendo, os gastos do governo continuam crescendo e o consumo das famílias cresceu forte, né? Cresceu forte, puxado pelo aumento da massa salarial, né? Tanto em razão do aumento do emprego, né, quanto do aumento médio do salário dos brasileiros, né? Os dados do IBGE a cada mês estão batendo recordes, né, tanto no emprego quanto do tamanho da nossa renda média, o nosso salário mínimo, salário médio daquele mês. Agora, professor Pagnussá, uma crítica que se faz aos governos do PT em geral é esse crescimento econômico baseado no consumo exclusivamente, né? Então não há investimento, não há novas tecnologias, não há aumento da produção. É uma crítica frequente, né? E parece que se aplica ao caso aqui novamente. As condições de investimento dependem, de um lado, né, da capacidade do governo de mobilizar recursos, né, mas o governo, como você já colocou muito bem, tem mantido, né, um crescimento do gasto no campo social, no campo do assistencialismo, no campo das políticas públicas fundamentais, como saúde, educação, né? Então, já cresce o gasto por esse lado, não sobra menos recursos do governo para investimento. E há, sim, uma dificuldade de mobilização do setor privado, né, para acelerar os investimentos, tanto o setor privado nacional quanto o internacional, que pode ser atraído, né, pelas concessões, né, especialmente aquela deficiência que nós temos nas diversas áreas de infraestrutura e que há um interesse internacional para investir nessas áreas. Então,
precisa, sim, de um esforço mais forte, né, tanto do governo quanto da sociedade como um todo, né, de pensar um pouco mais no futuro e fazer os investimentos, porque o Brasil, na verdade, hoje se coloca como um país com bastante favorável para investimento, tanto do ponto de vista das condições de longo prazo, quanto as de curto prazo também, afinal de contas, né? Poucos países do mundo têm a capacidade de produzir alimentos como nós temos, têm a disponibilidade de recursos naturais que nós temos. Então, o quadro favorável para o Brasil precisa, sim, de um ambiente não só político, mas especialmente econômico, que hoje ele é muito avesso, né, ao investidor. As nossas condições de negócio aqui não são muito boas, e isso acaba atrasando a vinda de investimento, que obviamente poderia ser acelerada se a gente melhorasse o nosso ambiente de negócio. Professor José Luiz Pagnussá, essa decisão chamou a atenção porque ela foi unânime, né? Além de ser a primeira, ela foi unânime. Todos os componentes do Banco Central, que hoje já está mais ou menos meio a meio, né? Metade indicado pelo governo anterior, metade indicado pelo governo atual. Eu vou fazer duas perguntas para o senhor. Quer dizer, isso mostra que a autonomia do Banco Central está funcionando. E, segundo, como o futuro, né, o presidente indicado do Banco Central, Gabriel Galípolo, também votou por essa alta, isso facilita um pouquinho a sabatina dele lá entre os senadores, lá para tentar convencer de que ele vai realmente, como presidente do Banco Central, seguir no papel de guardião da moeda, cuidar fazer medidas contra a inflação e tudo mais, facilita um pouquinho a sabatina dele lá no Banco lá no Senado Federal? Certamente facilita, sim. A decisão unânime vem pelo lado da aceleração do crescimento da economia, da aceleração pelo lado da demanda, não só pelo consumo do governo, mas especialmente pelo aumento do consumo das famílias, o crescimento do PIB mais acelerado, como algumas autoridades monetárias colocaram, nós estamos acima do PIB potencial, né? Que eu não concordo, né? Afinal de contas, né, o Brasil tem condições de crescer num ritmo mais acelerado, né, mas essa decisão está alinhada, né, com a missão do Banco Central. Eu só acho que a missão, quando foi dada pelo Congresso Nacional, lá na lei que determinou a autonomia, né, ela teve uma falha, né, deveria ter sido dado, como ocorre no mundo inteiro, né, duas missões, a missão de segurar a inflação e a missão de uma meta de crescimento, né. Se você olhar as decisões dos comitês de política monetária pelo mundo, são tomadas sempre olhando ou o desemprego ou o crescimento do PIB, que na verdade, são duas variáveis que são equivalentes, né? Se o PIB cresce, a produção cresce, o emprego cresce. Se o emprego cresce, você produz mais, então elas caminham juntas, né? Então, as decisões lá são pautadas por essas duas variáveis, e no nosso caso, a lei determina ou define que o Banco Central tem a missão apenas de segurar a inflação, né? E nessa missão, certamente, né, o próximo presidente do Banco Central, até porque se ele não cumprir a meta de inflação, ele tem que justificar para a sociedade, para o Congresso Nacional, então ele vai buscar cumprir a meta da inflação, independentemente da visão econômica, de ser um economista desenvolvimento, por exemplo, ou não. E lá a missão é essa. Combater a inflação. Precisamos mudar a lei, né, e dar uma segunda missão para olhar as duas variáveis fundamentais, ou segurar a inflação e também uma meta de crescimento do PIB. Professor Pagnussá, no mesmo dia em que o Banco Central brasileiro aumentou a Selic para 10,75, o Banco Central americano, o Fed, baixou a taxa de juros em meio ponto percentual. Os analistas dizem que isso favoreceu o Brasil porque com essa redução, diminui a atratividade do dólar e evita que os investimentos se caminhem para os Estados Unidos e não para cá. Isso realmente facilita a vida aqui do Banco Central brasileiro ou da nossa economia? Essa é a análise correta, mas o Brasil não precisa de dólares. O Brasil tem reservas internacionais muito elevadas, né? E esse capital financeiro que é atraído por juros não é um capital bom. Capital bom é o investimento direto, produtivo, que vem para ficar. E esse investimento, né, não olha de forma tão
cuidadosa à conjuntura, olha mais o longo prazo, né? Então, essa taxa de juros oscilando, né, no caso dos americanos, da maioria dos países ricos, né, sendo reduzido, e do Brasil se mantendo alto e até aumentando, né, claro, vai atrair mais capital financeiro especulativo no Brasil, que não é bem-vindo. Eu até recomendaria, né, algumas medidas para reduzir a entrada desse capital, como, por exemplo, uma quarentena, que ele vem aqui e logo depois pode sair, ele é muito instável, gera até incerteza na economia, né? E não é um capital que a gente precise hoje, né? Eu diria que a Argentina precisa, no Brasil não. E alguns países que não têm reserva precisam, nós não precisamos, né? Para se pensar, para se discutir, né? Eu sugiro, né, aos congressistas aí comecem a pensar em alguma medida, né, até de tributação, mas a quarentena acho que seria a mais adequada, né, nessa área do movimento de capital, criar restrições de custos não são muito bem-vindos. Professor Pagnussá, essa Selic de 10,75% é a segunda maior taxa de juros reais do mundo, só perdendo para a Rússia, que, aliás, está em guerra, né? Por que o Brasil não consegue sair desse patamar de estar sempre entre as economias com as maiores taxas do mundo? Na minha tabela, eu sempre coloco o Brasil como a maior taxa de juros em termos reais de política monetária do mundo, né? É porque o dado da Rússia não é muito confiável, né? Pelo que eu olho, o crescimento da economia lá, etc., a inflação provavelmente está mais alta, né? Mas, de todo jeito, que seja a Rússia um país em guerra, um país em que as estatísticas, em alguns lugares, já não estão sendo consideradas, né? Mas o Brasil, infelizmente, se mantém com a maior taxa de juros do mundo, o maior freio na economia. Então, quem está com o pé no freio pesado é o Brasil, não deixando a economia crescer num ritmo mais alto, né? Para tentar segurar a inflação, que é o fio da navalha, né? Da autoridade monetária, né? Eu quero segurar a inflação, mas gostaria de liberar para o PIB crescer mais, porque juro alto significa o juro básico alto, a taxa de política monetária, significa que todas as demais taxas de juros sobem, né? E hoje elas já são muito altas, né? Se a gente olhar, né, os recursos livres, a taxa de juros praticada ao consumidor está em 45%, né? Isso sem colocar o rotativo, né? Para a indústria está próximo dos 20%, nenhuma atividade econômica é viável com juro tão alto, né? Nenhuma atividade econômica, raras atividades econômicas são tão lucrativas quanto essa taxa de juros. Você está desestimulando, né, o crescimento da economia, colocando um custo alto, né, no setor produtivo, no setor privado, né, mas também no setor público. E só de juros nas contas públicas, a gente gastou nos últimos 12 meses mais de 870 bilhões, né? É um custo muito alto, né? Para as contas públicas de um lado, mas especialmente para o setor produtivo, para a sociedade como um todo, para o consumidor. É o freio na economia, né? Quer dizer, o Banco Central, se tivesse também a missão de manter um crescimento, ele estaria pensando em outras medidas que não apenas a elevação da taxa de juros para segurar a inflação de um lado, né, e também combater a inflação pelo lado da oferta, né, liberando algumas linhas de crédito onde você tem maior capacidade ociosa, reduz o custo de produção e os preços também caem pelo lado da oferta, não só pelo lado da contenção da demanda. Agora, professor Pagnussá, pelo que o senhor falou aí, eu entendo que a sua opinião é de que essa cautela do Banco Central, então, está sendo um pouquinho exagerada. Ela, na verdade, cumpre a missão determinada pela lei, né? Ou seja, eles têm que segurar a inflação ou buscar que ela se aproxime do centro da meta, né? E quando ela começa a dar sinais de que está se distanciando, né, no médio prazo, para em 2025, ela está bem, em termos de projeção, ela está acima do centro da meta, né? Está dentro do intervalo, mas está bem acima do centro da meta. O Banco Central acaba puxando o instrumento que ele tem, sem olhar pelas outras alternativas, né? Precisamos, de um lado, então, mudar a lei, dar a missão que no mundo inteiro ela olha os dois lados, né, a inflação e o crescimento do PIB, né?
e nós estamos só olhando para a inflação, né, e aí o Banco Central só olha para a taxa de juros, para a contenção da demanda, não se arrisca pelo lado da oferta, né? Então, nós temos que mudar a missão do Banco Central, ampliar, alinhar com as missões no mundo inteiro. E segundo, né, claro, tem que ter metas de crescimento do PIB, né? Então, a maioria dos países tem, os que não têm, olham o desemprego, tem metas de se aproximar do pleno emprego, portanto, olhando sempre as duas variáveis e nunca só a inflação, né? Só combater pelo lado da demanda, né, pode chegar um momento que ela não é eficaz, e eu diria que nós estamos nesse momento, nós estávamos nesse momento até recentemente, agora até que há uma certa pressão de demanda, né? Porque a economia estavam com desemprego elevado, né, estavam com um nível de crescimento baixo, agora se acelerou um pouco, né, mas ainda eu diria, abaixo do PIB potencial, discordando um pouco de algumas autoridades monetárias, né. Nós poderíamos crescer até mais, né, sem haver uma grande pressão sobre a inflação. Claro que sempre há alguma pressão, mas você pode combater pelo lado da oferta. O Delfim Neto já fez isso com muita competência, né, nosso grande economista recém-falecido, né, lá no final dos anos 60 e início dos anos 70, né. Ele abandonou o combate da inflação pelo lado da demanda, com juros altos, e passou a ter todo um esforço de crescimento da economia, né, claro, liberando crédito para aqueles setores que estavam com capacidade ociosa, então tinha um custo em função dessa capacidade ociosa, né, e com isso a inflação continuou caindo e a economia acelerou, foi o milagre econômico brasileiro. No milagre econômico brasileiro, a economia crescendo muito, a inflação continuou caindo, né, combatendo a inflação pelo lado da oferta. Eu que acompanho diariamente as taxas de juros de política monetária do mundo inteiro, eu faço uma live toda sexta-feira, né, eu me impressiono que muitos países combatem praticamente a inflação só pelo lado da oferta e não pelo lado da demanda. Certo. Professor, eu vou aproveitar a sua presença aqui, explorar um pouquinho o senhor. O senhor falou agora há pouco sobre os juros, né? Para esse país gasta 870 bilhões, é uma conta altíssima, é a conta mais alta que o governo tem. Agora é uma conta esquecida também, né? Quando se fala em economia, se critica o governo porque não está investindo, não está cortando gasto, mas nunca se fala, até quando se fala em déficit zero, é o déficit primário, ou seja, sem contar os juros. Quando é que o país vai começar a enfrentar esse problema do rentismo? A gente tem que olhar por esse lado também, né? Afinal de contas, né, gastar mais de 870 bilhões em juros realmente inviabiliza qualquer possibilidade de investimento, né, pelo governo, inviabiliza, né, você ter um equilíbrio nas contas, porque a gente olha as contas primárias, né, tanto a receita quanto a despesa primária, que não inclui a área financeira, né, que é no caso do gasto, o principal gasto é o pagamento de juros, né? Mas o Fundo Monetário, os organismos internacionais olham muito o nominal, o total, né? E aí a gente está com um déficit muito elevado, né? Puxado pelo lado dos juros. Tem que colocar esse tema na pauta também, né? Enquanto a gente não discute, não torna esse problema uma preocupação, né, não se busca solução para a questão. Precisamos também de uma reforma no nosso sistema financeiro, que trabalha com margens de lucro muito elevado. Na verdade, eles justificam isso pela inadimplência, a inadimplência é puxada pelo juro alto, pelos custos financeiros do setor, ou seja, né, a margem, além do juro base ser o mais alto do mundo, né, as nossas margens de lucro do sistema financeiro, né, são também as mais altas do mundo, e o consumidor paga o juro mais alto do mundo, o setor produtivo, a pessoa jurídica paga também o juro mais alto do mundo. É impressionante a diferença de juros, tanto ao consumidor quanto à pessoa jurídica, né, então as empresas, né, quando a gente compara com as taxas de juros internacionais. E aí, realmente, é um milagre a gente conseguir crescer num ritmo razoável, né, chegar a 3% no ano, né, com as condições tão desfavoráveis, né, tanto do ponto de vista dos custos vindo dos juros, quanto do baixo investimento, como você já colocou antes.
Professor Pagnussá, vamos falar um pouquinho sobre o consumidor agora. Na prática, essa decisão lá do Copom, lá do Comitê de Política Monetária, como ele se traduz no dia a dia do consumidor? Então, com juros mais altos, o consumidor vai comprar menos a prazo, mas não o impacto maior não é nem pela redução do consumo a prazo, mas também pela opção de colocar o, uma parte do seu orçamento, né, em aplicação financeira, aproveitando a boa rentabilidade, né, das diversas aplicações financeiras, porque todas elas acabam crescendo em termos de remuneração, né, com o juro base, né, subindo. Né? Então, com a taxa de juros de política monetária, a nossa taxa Selic sendo um pouco mais alta. Então, pelos dois lados, né, há uma redução de consumo, né? Pelo consumo a prazo e pela opção de vamos fazer mais investimento, né? Vamos apertar um pouquinho o cinto agora, deixar para comprar um pouco mais adiante, né? Porque com a rentabilidade que a gente obtém no mercado financeiro, mais adiante, de repente, comprar em duas prestações, eu consigo comprar à vista aquele bem que eu gostaria de comprar. Então, há um efeito assim forte, negativo, né? Do ponto de vista da demanda, né, pensando do lado do setor produtivo, pelo lado, no caso dos bens duráveis. Né? Você acaba adiando a compra de bens duráveis, né, porque a rentabilidade que você obtém no setor financeiro vai te ajudar a comprar, vamos dizer assim, à vista em vez de em duas prestações. Professor Pagnussá, para finalizarmos, depois dessa inflexão, né, quer dizer, não tinha havido nenhum aumento da taxa de juros durante o terceiro mandato do presidente Lula, houve esse primeiro aumento, o que esperar das próximas reuniões? Pode ser o início de uma nova fase de aumentos sucessivos da taxa? Não, eu acho que não há razão, né, para que o Banco Central continue elevando a taxa de juros, né? Se a gente pensar nesse mês, nós tivemos esse mês de setembro, né? Aliás, de agosto, nós tivemos uma inflação negativa, uma deflação, né? E só não tivemos deflação no mês de julho, né? Porque tiveram vários aumentos de preços administrados, né? A taxa de água e esgoto de várias capitais foram elevados, a combustíveis foram elevados, energia elétrica em algumas capitais também foram elevadas. Então, nós tivemos inflação em julho de preço administrado, porque a deflação dos alimentos foi super elevada, né? Uma queda muito forte, uma inflação negativa muito alta, né? Dos alimentos. Né? E, claro, em alguns outros segmentos também teve redução de preços. Né? Então, nós estávamos com deflação em julho, deflação em agosto, vamos ter uma inflação muito baixa em setembro, né? Apesar de que muitos têm falado de forma equivocada, né, que a seca vai provocar um problema, não vai provocar problema nenhum, porque a safra já foi colhida, já está guardada, né? A produção de hortigranjeiros é até facilitada, né, quando você está na seca, ou se você não tem, se administra a quantidade de água com precisão. Então, a pressão inflacionária vindo dos problemas climáticos é pequena, e eu diria até neutra, né? Então, em setembro também vamos ter uma inflação alta, a não ser que assim, os preços administrados liberados pelo governo continuem aumentando, porque daí realmente é bastante complicado. Isso dificulta a vida também do Banco Central, porque ele combate uma inflação de preços livres, não desses preços em que a taxa de juros não impacta, né? Preços administrados, preços que o governo controla e que libera os reajustes, não são afetados pela taxa de juros de política monetária, né? E aí dificulta o Banco Central de alcançar a meta, o centro da meta, né? Uma vez que quem está puxando a inflação ainda é preço administrado e não os preços livres. Ok, nós conversamos com o economista e professor da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussá. Agradeço muito, professor, a sua participação aqui no painel eletrônico e já convido o senhor para voltar outras vezes para falar aí sobre economia, Banco Central, taxa de juros, sobre o que for, ok? Fico sempre à disposição. Acompanho os dados do mundo inteiro, né? E semanalmente eu faço a live, então estou sempre disposto aqui a conversar sobre esses assuntos. Qual é o endereço da live? Do Conselho Regional de Economia.
Ele fica no YouTube, mas a live é pelo Conselho Regional de Economia do DF. Ok, muito obrigado, um grande abraço ao senhor.